Tu és tudo
Do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Aleluia.
engrandece o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar para Felipe nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E as palmas que engrandecem o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de grande alegria para nós estar novamente com os irmãos. Estamos com saudade já. Passamos um tempo aí de espera, né? Aguardando ali a melhora da esposa. Graças a Deus o Senhor nos ajudou. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor com os irmãos, amém? Então, você hoje estranhou, prefiro ficar no meu colo, mas nós continuamos adorando o nome do Senhor. Deus de poder. Vamos louvar o Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada que veio o passado, ficou pra trás, por Cristo na cruz o mundo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investigar o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, creio no Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada que veio o passado, ficou pra trás. O Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida moderna está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas sobre o tentador, mas nenhuma condenação há para quem
querido Senhor. Palmas que louvamos a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o teu Glória a santo Deus. Quero nome. chamar o Ernesto para orar, para nos pedir oração. Glória Glória a Jesus, chama a pregadora nesta noite, amém? As palmas para Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus vai alcançar vidas nesta hora. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai do céu. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela igreja, apresentamos seus pedidos, Senhor, Deus, as vidas, meu Pai. As vidas das nossas particulares, Senhor, corta, Senhor, toda enfermidade, poder, a tua santa palavra, Senhor, meu Deus, as vidas aqui presentes, amor, Deus, você é Cristo, memória, a saúde, ao inteiro, Senhor, Deus, a igreja, Deus, a Cristo, Deus, que é glorificado, pelo mal, pelo poder da tua santa palavra, segundo a fazer, Deus, em tuas mãos agora, Senhor, vai transmitir a tua santa e bendita palavra, Senhor, fala conosco, envia a tua palavra, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém? Palmas bem alegres a Jesus. nosso irmão com palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Deus. Deus que louva. Mas, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Agora ficou alto, né? Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos, né? Nesse domingo que Deus preparou Glória a Deus. porque hoje é o nosso primeiro ensaio para a gente voltar, que estávamos de férias, né? E hoje foi o primeiro ensaio. Aí eu falei, gente, eu não vou no ensaio. Mas permitindo o Senhor, estaremos nos próximos ensaios para poder vir cooperar com os irmãos aqui que eu já tinha marcado. Porque às vezes a gente fica de férias muito tempo, né? E como a ceia no sábado, no domingo é reunião de obreiros, mas hoje não teve, então teve ensaio. Nós estamos aqui. Aleluia, porque já está marcado o nosso congresso de irmã, já sabe? Já, né? Nosso congresso já está marcado para o dia 15, 16 e 17 de maio. Encontro Nacional de Irmãs. Já estamos aí na luta, né, irmãos? Ore por nós, ore por esse trabalho que é tão grande, que Deus tem abençoado cada ano tanto, né, irmãos? Assim, de 2022 para cá cresceu muito o trabalho. E agora o pastor já marcou a data, já escolhemos as pregadoras, já tem o tema, já tem tudo. Só vamos anunciar essa semana. Em nome de Jesus, nós vamos já estar anunciando aí o trabalho, o tema muito bom. As irmãs que vão pregar, trazer a palavra e contando com as irmãs lá, né? Os ensaios, contando com a gente. É difícil não ir, né, irmãs? É difícil não ir, tem que contagiar. E nós vamos ver aqui como tinha outra palavra no meu coração, mas aí o presbítero mandou lá Romanos, é isso? Então vamos falar aqui 16 de Romanos. Eu fui pregar com um trabalho e eu tinha separado 3 mulheres para me falar. E essa que era uma, não deu tempo, né, de falar, não deu tempo, e aí eu fiquei sem falar nela. E hoje, daí, nessa oportunidade, eu falei, vou falar aqui, Romanos, capítulo de número 16. Irmãos, acharam? Amém. Que diz assim: recomendação e saudação e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudai em qualquer coisa que vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo.
Aí aqui embaixo ele fala, né? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Depois ele diz, com os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Em saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é a primícia da Acaia, quer dizer, possivelmente o primeiro, né? Que se converteu. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, né? Aleluia. Daí aqui tem a saudai o Andrônico e a Júnia, olha, e a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Amém? Amém. Aqui tem 9 mulheres, nomes de 9 mulheres que Paulo cita. Vamos orar? Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento lá no trono de Deus. Vamos clamar ao Senhor um pouquinho. Senhor, nós queremos nesta noite louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, nós estamos por essa oportunidade, Senhor, nos reunirmos aqui nesta noite para adorar o teu nome, Senhor, independente de qualquer coisa, só prestígio de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, só tu és Deus que chama, capacita, que escolhe, que levanta, que viva, que o teu Espírito Santo, só tu és Deus para fazer, só tu és Deus para agir, Senhor. Nós queremos tocar a tua igreja, nós queremos te adorar. Vai entender o novo mal nesta noite, que vai nos dando vitória. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e nos louvar o Senhor com as palmas. Eu seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. A carta de Romanos é uma das cartas mais importantes na questão doutrinária. É uma carta de extrema importância, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. E o interessante é aqui, irmãos, que dentro de tudo aquilo que Paulo vai ensinar, os irmãos sabem que aqui, além das doutrinas bíblicas, que é fundamental para a nossa fé, de importância para nós vivermos aquilo que Cristo deixou, Paulo vai aqui falar mesmo, nesse capítulo 16 em especial, vai fazer essa recomendação. Vai falar que citar o nome de irmãos que trabalhavam ali e que eram extremamente importantes. Né? E entre todos esses irmãos a gente vai ver o trabalho das mulheres. E desde a igreja primitiva, né, desde o Antigo Testamento, as mulheres elas tiveram um papel muito fundamental na igreja, na família, na sociedade. Então, aqui nós vemos que mais uma vez Paulo vai falar e no primeiro verso, Paulo vai recomendar uma mulher que chama Fé. Paulo vai dar uma carta, possivelmente ela viajava para Roma, para que ela levasse, para que ela fosse recebida, para que ela fosse abraçada por aquela igreja, por tudo que ela havia feito a Paulo e aos demais irmãos. Era uma pessoa de testemunho, era uma mulher que servia a Deus. Acredita que essa mulher era uma mulher que tinha muitos recursos financeiros. E se ela tinha recurso financeiro e esse recurso era aplicado aos pés do apóstolo ou da igreja, ainda era uma questão ainda maior, né? Mais nova, porque era alguém que tinha se disposto a usar aquilo que tinha para ajudar a obra de Deus, para ajudar os homens que serviam a Deus. E Paulo vai falar justamente dessa mulher que era uma pessoa que servia e que era hospitaleira.
Deus. Era o hospitalidade, hoje é difícil, né, irmãos? A hospitalidade. É bem verdade que a gente anda por aí, tem irmãos que hospedam a gente que eles não sabem o que fazem, né? Tem irmãos que você chega na casa deles, eles dão a cama deles para você dormir. Lógico que a gente não quer, reluta, mas eles não aceitam, né? É verdade que a hospitalidade ela é um tipo de generosidade, ela é um dom dado por Deus para cuidar de outras pessoas, em especial aqui, aqueles que fazem a obra de Deus, que fazem o trabalho de Deus. E eu acredito que essa generosidade, essa hospitalidade, você se preocupar com quem vai dormir na sua casa, ou como vai tomar banho, como vai dormir, na cama que ele vai dormir, a toalha que ele vai usar. Então isso é de uma nobreza tão grande. É um cuidado de Deus, levantando pessoas para cuidar da gente, né? E é uma generosidade de você estar disposto também a cuidar do outro. Né? A cuidar do outro sem se aparecer, a cuidar do outro sabendo que Deus está vendo, porque hoje o serviço que nós mais queremos qual é? É estar na frente do trabalho, é estar com o microfone na mão, é estar, né, em evidência, aparecendo, para que as pessoas conheçam a gente, mas esse não é o trabalho mais. Esse é um dos trabalhos mais difíceis, porque você precisa guardar o seu coração, porque você precisa guardar, se resguardar, porque as pessoas muitas vezes elas interpretam tudo que você faz, que vem de você, de uma forma diferente. E se você não cuidar com os elogios, se você não se cuidar com os pedidos, você também se perde. Você também se sente envaidecido, sabe, irmãos? E isso é algo assim que a gente vê que os próprios crentes fazem, né? É aquele carinho, é aquele jeito de tratar bem você, de querer dar um presente para você, de pegar na tua mão, sabe? É uma coisa assim que às vezes a gente não sabe receber também, né? É um amor, a dedicação de você querer tratar bem o seu irmão, ou de repente às vezes a pessoa até tem uma outra intenção, né? Aquela intenção de ter um profeta, de ter alguém que põe a mão na sua cabeça, de ter alguém que ora, que você vê nele Deus, e você se aproxima também porque você tem um interesse. Isso acontece muito, então é um relacionamento entre os irmãos que precisa ser cuidado, que nós precisamos glorificar Deus através de tudo que nós fazemos para o nosso irmão. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. E é bem verdade que às vezes a gente não tem essa reciprocidade, assim, tipo assim, quando a gente está muito, as pessoas veem você, conhecem você, você está uma vez por semana dentro da casa delas, quando elas te veem, elas acham que você também conhece elas como elas te veem. E isso às vezes gera um atrito, porque às vezes a gente fica meio antipático, né? Você chega no mundo e abraça e começa a falar e você não sabe por que você está falando. Você nunca viu aquela pessoa, já te perguntamos vezes, mas você não sabe quem ela é. E aí você fica ali conversando, tentando ser simpático, mas você não está entendendo nada. E a pessoa, por ela te ver todas as semanas, ela acha que você conhece ela tanto quando ela vê você, né? E isso nós temos que ter cuidado para a gente não ser empático, para a gente não deixar o orgulho entrar no nosso coração, para nós acolher o nosso irmão, entender que nós somos todos servos de Deus. Às vezes acontece a gente ser antipático. Eu mesmo aconteceu muito comigo, porque eu sou um simples crente. Eu vou lá no programa, eu não tenho dimensão onde eu estou, na casa de quem eu entro. E se as pessoas vêm, eu não sei, eu só sei ser crente. Às vezes minha filha fala, mãe, a senhora é muito antipática. Eu falo, não, eu não sou antipática, filha. É porque eu só sei ser crente, eu não sei ser assim como as pessoas acham que elas têm que me conduzir. E é uma coisa que a gente tem que começar a corrigir. Vocês não estão entendendo? Amém. E não é que a gente é antipática, é que a gente só sabe ser crente. Eu só sei ser crente. Né? Eu sei que servir a Deus, ir lá, orar, explicar a palavra, mas as demais coisas a gente tem uma dificuldade. E Paulo aqui, quando ele fala dessa irmã, ele fala de tudo que ela fez, não por ele ser Paulo, por ele ser o grande apóstolo Paulo, mas todos quantos precisaram
tempo, ela dedicou um trabalho, um serviço. Ela serviu com generosidade. Ela recebeu eles na sua casa com generosidade. E às vezes, irmãos, dois extremos. Às vezes nós somos generosos e às vezes nós somos mesmo aqueles que não querem receber ninguém em casa. Quem gosta de receber pessoas em casa? Você gosta? Outras pessoas, né? Às vezes a gente não gosta, tem gente que não gosta, né, de receber. Por exemplo, tem lugar que você vai, que a pessoa fala, não, pode arrumar um hotel, pode ir no hotel, porque não quer receber em casa. E a gente entende isso, porque a gente até prefere, né? Porque lá você tem uma maior privacidade. Mas Paulo aqui vai elogiar, vai falar dessa irmã velha justamente por esse comportamento. Por ela ser quem ela era e ela aplicar o seu cuidado, a sua vida, a cuidar de pessoas, a cuidar de irmãos num tempo tão difícil, num tempo em que a igreja estava começando e não era apenas de Paulo, ela não fazia diferença entre as pessoas. Porque, irmãos, a igreja de Deus é o lugar onde todo mundo é igual. Aqui pode entrar, e nós temos que ter consciência disso, pode entrar o juiz, pode entrar o mendigo aqui diante de Deus, eles são iguais. E nós podemos fazer distinção de pessoas, tratar bem o fulano, porque é fulano de tal, porque tem que arrumar um melhor lugar, porque tem que pôr isso, porque o outro irmão é um funcionário, o outro irmão trabalha ali no posto de gasolina, mas aquele que veio ali não. É do alto, na casa de Deus não tem isso. Na casa de Deus todos nós somos iguais, porque quando chegamos aqui, tudo que nós adquirimos, somos pessoas, fica lá fora. Aqui nós somos servos. Aqui nós estamos para trabalhar para o Senhor, nós estamos para servir a Deus. E o que Deus tem na minha vida, Ele tem na tua. O que Ele vai derramar na minha vida, Ele vai derramar na tua. Aqui o que eu posso receber de Deus, graça, perdão, misericórdia, você também vai. Então a casa de Deus é um lugar onde todos nós somos iguais. Não pode haver uma distinção. Eu trago a irmã fulana melhor, porque a irmã fulana vai me dar um presente. Não, todos nós aqui, se Jesus estivesse aqui, irmãos, nenhum de nós seríamos tratados indiferente. Talvez o mais miserável é que queria mais receber misericórdia se ele abrisse o coração. E essa é a importância do trabalho da mulher, do trabalho na igreja de Deus, desempenhado por pessoas. Tem uma Bíblia que diz assim, a minha não diz isso, mas tem uma Bíblia que diz assim que ela é uma diaconisa. Mas não era, ela servia, porque o diácono é aquele que serve. Aquele que está na igreja para trabalhar para o Senhor. Então ela tinha essa função e ela foi recomendada. E quando você começa a ler aqui, nós vamos ver aqui que ele diz assim, ela hospedou a muitos, como também a mim mesmo. Ela não era uma pessoa que escolhia seletiva, esse eu vou cuidar, esse eu vou contribuir. Não. Ela fazia para o Senhor, pela obra de Deus. E é isso que é importante, é o nosso entendimento. Para quem nós fazemos a obra? Para quem nós trabalhamos? E eu gosto muito disso, irmãos, porque quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a nossa essência é servir a Deus, é ser servo de Deus, é servir de Jesus, nós somos diferentes, nós não podemos desempenhar apenas um papel praticando a hipocrisia de achar, de parecer. Não, nossa essência, nós temos que ser por dentro, convencido de quem nós somos. Aleluia! Nós servimos a Deus, nós servimos uns aos outros, nós oramos um pelos outros. A Bíblia ela começa a implicar coisas para nós de extrema importância que muitas vezes nós não praticamos. De extrema importância que nós não praticamos, como aquele versículo eu estava semana passada meditando, quando a Bíblia diz, confessar as vossas culpas uns para que você ore
aí eu fico pensando, meu Deus, quando a gente tem culpa, o que a gente faz? Esconde, a gente não fala para ninguém, não deixa ninguém saber, porque se alguém souber, vem um xerife, vem uma coisa, e a Bíblia não manda a gente fazer isso. E aí eu fico pensando, quando é que nós vamos ter a integridade ou a idoneidade de abraçar uma irmã e dizer, irmão, vem aqui, eu preciso confessar uma coisa para você. E ela abraçar você, orar para você, chorar por você, buscar de Deus misericórdia com você, e aquilo morrer ali. Irmãos, isso é coisa que eu venho praticar, mas nós desconhecemos. Por quê? Porque se alguém confessar, a gente fala assim, você não sabe o que fulano veio me contar. Nossa, né? É verdade ou não é? Irmãos, isso são coisas extremamente importantes que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos mostra que nós devemos ter essas práticas. E Paulo vai dizer aqui, que saudai também a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Vejamos que Priscila e Áquila, eles eram um casal, que eles tinham se tornado muito amigos de Paulo, porque Paulo, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas aflições, né, num acontecimento que Paulo perde a vida, os dois foram aqueles que se colocaram naquele lugar, naquele momento, se arriscaram para que Paulo fosse salvo, não se importando com o que ia acontecer. E o mais impressionante é que Priscila vai na frente de Áquila, que é o seu esposo. Porque, irmãos, existem momentos que nós temos que entender que Deus dá notoriedade. E isso não pode nos abater. Isso não pode nos diminuir. Né? E Paulo, por diversas vezes, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, o homem que escreveu as maiores cartas, né, doutrinárias para a igreja de Deus, ele vai dizer, era Priscila, porque era uma mulher que era notória em todas as suas ações, todo o seu conhecimento, a maneira que ela servia a Deus, a maneira em que ela trabalhava juntamente com o seu esposo, mas ela era uma mulher de destaque. Então nós vemos que na igreja de Deus sempre precisou, a igreja de Deus sempre contou com o trabalho das mulheres, e nessa carta de Romanos, uma carta extremamente importante, uma das mais importantes aqui, Paulo vai dedicar aqui essa passagem e vai falar sobre nome de 9 mulheres. Então, se veja, você ser recomendado, ou ter o teu nome citado, por um nome tipo Paulo, é de extrema importância. É ou não é? É a mesma coisa, né, do nosso pastor, que é o líder, e as pessoas lhe falam o teu nome, irmão, fulano e tal, tanto que você vê que ele não vive falando o nome de ninguém, porque ele sabe o peso que isso tem, a importância que isso tem. E Paulo, quando escreve aqui essa carta, ele elogia os irmãos, ele elogia essas mulheres que criaram na igreja. Ele vai dizer aqui, né, que eram meus cooperadores, e aqui ele vai dizer sobre Maria. Eu achei tão interessante esse verso aqui, que ele vai dizer assim, aqui no verso 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Né, Maria, a gente não Maria tinha, né? A gente não tem nem ideia quem é essa Maria, mas o trabalho dessa mulher, independente do qual foi, está registrado aqui. Está registrado e reconhecido aqui, e essa carta ela foi levada para que os irmãos soubessem, para que o nome dessas pessoas fossem falados, fossem recomendados. Paulo escreveu, está ali, ó. Paulo deixou registradinho ali. E sabe por quê, irmãos? Porque não é pecado você reconhecer o que Deus faz na vida de você. Como Deus usa o outro. Porque Deus pode usar você, não como Deus usa o outro, mas Deus usa porque o seu trabalho tem importância para Deus. Deus não vai dar o dom, o talento para todo mundo, não. Mas o teu trabalho é importante para Deus, e ser elogiado, e você chegar e dizer assim, irmão, gostei muito disso, olha, gostei muito do trabalho que você fez.
pecado. Não, eu não vou elogiar, porque elogiar a pessoa. Não, você não vai, como que fala? Quando você chega numa pessoa e você fica falando, bajular. Mas se você reconhecer Deus na vida dela, isso é maravilhoso. Às vezes você chegar e falar, que um dia o Senhor orou por mim, você não sabe a diferença que fez na minha vida. Irmãos, isso aumenta a fé, isso acrescenta a fé, porque aqui Paulo estava falando com irmãs que já eram idonas. Eu não estava falando com meninas que eu digo crente novo, de novo nascimento. Podia até ter alguma menina, né? Novinha, mas eu estou dizendo na questão da fé, da espiritualidade. Né? Então, elogiar esses irmãos que eu vi aqui, a todos Paulo elogia, Paulo agradece, a todos, questão que Paulo recomenda a todos. Então, o elogio, irmãos, não é algo que vai denegrir a nossa imagem. Você não vai matar o teu irmão se você elogiar, se você reconhecer o quanto Deus é na vida dele, o quanto ele é útil para a obra de Deus, o quanto ele é útil. Às vezes as pessoas têm medo, né? Nunca elogia na vida. A gente vê aquela reclamação, eu faço, mas nada para bom. Eu faço, ninguém me conhece. Eu faço, ninguém vê. Né? Eu faço. Por quê, irmãos? Porque elogiar, você dizer do valor, do benefício que aquele trabalho trouxe para você, não é pecado. Não é pecado, até o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Não é pecado, mas quando nós recebemos algo, nós temos o quê? Glorificar a Deus. Guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e fazer com excelência. Com excelência. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, nessa carta tão especial. É hoje o primeiro dia da campanha? Então vocês vão ter muito tempo para ver, porque esses capítulos maravilhosos, capítulo 5, capítulo 12, né? São capítulos que a gente cita muito. São uma carta extremamente extraordinária para a gente ler e aprender. Mas, irmãos, vejam então que essa é a importância. A partir do capítulo 12, ali muitas coisas Paulo vai ensinar, são disciplina, são cuidados, são relacionamentos, são convivência. Né? Inclusive no capítulo 12, verso 13, ele fala de cuidar, de acudir os necessitados. Então são cartas assim que o apóstolo Paulo nos ensina a viver como irmãos. E viver como irmãos não é se matando, se competindo, um contra o outro, quem faz melhor, quem canta mais. Não, de conviver como irmãos é se completando, é sendo suporte do outro. É maravilhoso, irmãos, porque você precisa suportar, ser um suporte, aguentar muitas vezes de tudo. Você está ali, a base de algum irmão, de alguma irmã, você está ali como suporte. E ser crente, servir a Deus numa comunidade, numa igreja, é isso aí. Você quer ver como nós vamos fazer um trabalho de confraternização? A gente faz aquele trabalho de confraternização e eu vi algo assim que eu fiquei pensando e refletindo, e é uma verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu trouxe esse prato aqui de brigadeiro, né? Mas a irmã trouxe um mingau, então o meu brigadeiro ela come no mingau. Não, se você trouxe um brigadeiro, você vai ser porque isso é que a gente vai fazer na confraternização. Se você trouxe o pernil, você comeu o pernil e ele comeu o outro que ele levou. Você vai confraternizar, você vai dividir aquilo. Essa é a igreja. Esse é o povo, a unidade do povo de Deus na convivência, no relacionamento, porque nós não temos vida de altar 24 horas. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa entender. Um dia uma irmã foi na minha casa e ela chegou na minha casa, ela foi buscar um negócio lá e eu entreguei aquilo para ela. Meu esposo trabalhava de dia, chegava de manhã, dormia, e daí eu ia para o banco, trabalhava, e vinha, almoçava e ele trabalhava em 2 empregos.
E eu, naquele momento, eu não podia receber. Eu entendi, ela falou que vinha para. Ela falou, vou passar aí para pegar, e eu assim eu fiz. A irmã ficou uma semana com a cara virada, porque eu não tinha recebido ela. Mas eu falei, mas ela disse que ia passar na minha casa, porque ela queria que eu chamasse ela para entrar, ela queria que eu orasse por ela, que ela estava muito decepcionada. Eu falei, a gente é ser humano, a gente não tem vida de altar 24 horas, não. Na minha casa eu sou mãe, eu sou esposa, sou dono de casa, eu limpo, eu lavo, eu faço tudo que precisa ser feito. Então nós precisamos compreender a nossa vida diária de irmãos e conviver como irmãos, como aqueles que suportam, que precisam dos outros, são acudidos pelos outros. E isso, irmãos, é notório entre nós. Muitas vezes as pessoas nos conhecem e quando vai se relacionar, as pessoas se decepcionam, porque vê que a gente tem problema, porque vê que a gente tem dificuldade, vê que a gente fica triste, vê que a gente tem... E porque as pessoas veem você falando, as pessoas acham que a vida é perfeita. Né? A vida da gente é perfeita. Não é, irmãos. A gente tem doença, a gente tem dor, a gente tem dificuldade para pagar conta. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Uma coisa que eu aprendi, o maior agente de desonra entre nós é a convivência. Porque se eu conviver com o presbítero Cristiano e com a Andresa, eu vou ver que eles têm dificuldade de falar, nossa, mas a Andresa, o pastor Cristiano, tudo aquilo, meu Deus, estou decepcionado, veja cantar, veja. Irmãos, o maior agente de desonra é a convivência. Porque às vezes aí você chega num ponto que você não pode abrir uma convivência para todas as pessoas que você quer, porque você sabe que ela não tem estrutura, porque ela fez de você ela pensa algo muito grande de você e você não é aquilo. Então, quando Paulo fala isso aqui para nós, Paulo está falando do nosso relacionamento com os irmãos, como aquele que tem dificuldade. Paulo vem de um lugar tão longe, não tem aonde dormir, não tem hotel, não tem aonde se hospedar, não tem muito dinheiro, mas tem uma mulher que tem uma casa, que tem um valor, que tem uma condição, mas ele não é um homem que ora, que Deus cura, não é um homem que até assoma os lenços, mas ele tem dificuldade. E isso é importante que a gente aprenda. Isso é importante que nós, como mulheres, aprendamos. Louvado seja o seu nome, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então essa carta aqui, irmãos, depois você lê, quando você chegar, não dá para a gente ler porque ela é bem comprida, né? Aqui ela vai até o 27. Veja que carta, depois você lê tudinho ela aqui, que ele vai dizer aqui, né, para saudar todos os irmãos, até tem uma parte aqui que ele vai dizer que saudar a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saudar a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Você já pensou o que é o teu pastor, o teu líder, chegar e falar, irmão, você tem trabalhado muito. Olha, que Deus te abençoe, a igreja reconhece a tua importância aqui. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Porque às vezes nós damos muito trabalho. Né? Às vezes nós damos muito trabalho por quê? Por causa da competição, por causa da rivalidade, por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do irmão. Aprenda uma coisa. Se Deus não te pôs aqui na frente, Ele não quer que você queira. E você não quer estar onde Deus não quer que você esteja. Não queremos. E eu digo, Senhor, não deixa eu ir como o Senhor não quer, não deixa eu estar. E quando, irmãos, acontece alguma coisa que eu não vou, eu fico satisfeito, porque eu sei que Deus não me quis. E eu só quero estar onde Deus quer. Então nós, como mulheres, nós temos que ter todo esse cuidado, que nós somos úteis, nós temos um trabalho importantíssimo, que é desde cuidar das crianças, desde limpar a igreja, desde se tiver uma festa aqui, quem
vai cozinhar? As mulheres, né? Porque eu vou cozinhar. Porque tem igreja, todo mundo tem que cozinhar, né? Mas é um trabalho extremamente importante para a obra do Senhor. E nós não podemos ficar de picuinhas. E às vezes, irmã Andressa, quando sai uma picuinha, quando sai um julgamento, quando sai um apontar do dedo, nós temos que suportar. Nós temos que orar, nós temos que suportar os mais fracos, aqueles que não entendem, como eu disse para os irmãos. Às vezes você pode ver se for, mas a Andressa, ela é esposa do pastor. A Andressa tem que andar de blusa amarela e saia preta. Não. Né? E tem pessoas que ele quer ditar a maneira, porque ela é a esposa do pastor. Irmãos, então nós temos que suportar muitas vezes pessoas que pensam diferente de nós. Ao nosso respeito, não da palavra, porque a palavra de Deus é uma coisa. A palavra de Deus, o que é para mim, é para você, o que é para a igreja. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí todos nós temos que entender que é isso. Mas com relação ao relacionamento, a convivência, nós temos, irmãos, que nos amar. Que nós temos que entender a importância do trabalho que o outro faz. E também entender, irmãos, que é muito triste quando alguém não reconhece o nosso trabalho. Que é muito triste quando alguém desmerece o nosso trabalho. E às vezes nós somos provados nisso, sabia? Nós somos provados porque às vezes você faz coisa que ninguém sabe o que você faz. Mas fica lá, outros levam a forma e você fica quietinho. E nós temos que suportar. Isso é relacionamento. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, olha, é muito lindo. Depois ele vai dizer aqui, ó. Depois ele vai falar aqui sobre o verso, no verso 16, saudai-vos uns aos outros, com santos ósculos, a igreja de Cristo nos saúda. Rogo, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensão, escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviais-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras lisonjeiam, enganam os corações dos simples. Então, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábio no bem, mas simples no mal. Depois de tanto elogio, depois dele reconhecer a importância do trabalho daqueles irmãos, e em especial daquelas mulheres, ele vai dar uma advertência para nós termos cuidado com aqueles que promovem dissensão. Porque, irmãos, como é triste uma igreja onde tem dissensão. A minha sobrinha, ela é coordenadora de um departamento lá na igreja Assembleia de Deus de Congrega, e ela, às vezes, ela fala: tia, o que eu vou fazer? Porque a irmã fulana, assim, e às vezes ela fica desanimada de fazer o trabalho, porque tudo que a irmã pode, a irmã tenta impedir. Tenta barrar dela fazer. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e promover o que é a paz, o reconhecimento. Se o presbítero chegar aqui e elogiar o departamento das irmãs, se o presbítero chegar aqui e reconhecer, você glorifica a Deus, sabe? Você diz: Senhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda, Senhor, a ser um exemplo, me ajuda a trabalhar mais para Ti, Senhor. E é assim que nós vamos vencer. Não é competindo nem com rivalidade, não é dando lugar ao diabo, dando lugar à nossa carne. E aí ele vai dizer aqui, para nós já encerrar, no verso 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E daí ele continua saudando. Aleluia! Timóteo, sauda aqui, Jason, enfim, ele continua saudando. Mas quando chega lá no verso 24, que ele vai dizer assim: ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Que lindo, né, irmãos? Então, quando Deus nos juntou aqui, nos colocou aqui como mulheres para servir, o Senhor tem um propósito independente, não é o teu serviço. E uma coisa eu sempre pensei, irmãos, o que é servir a Deus? O que é eu estar à disposição para servir a Deus? É servir pelo outro. Não é isso? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e quem não viu e odeia a quem não vê, ele é mentiroso. Então o trabalho do serviço, seja ele espiritual, seja ele um serviço na nossa comunidade de fé, dentro de nós mesmos, ele glorifica a Deus. Ele glorifica e ele deve ser reconhecido. Ele deve ser reconhecido porque ele é para a glória de Deus. Irmãos, e olha, veja que talvez nosso nome não vai ficar em algum cartaz, em algum lugar por aí, mas nós podemos ser exemplo para outras pessoas. Exemplos de fé, né? Exemplo de perseverança, exemplo de um trabalho simples, mas com amor, com dedicação. E o nosso nome não estará aqui, mas estará no livro da vida. Como aquele que foi o último trabalho que Deus te levantou. Se você vai cantar, cante com amor. Se você precisa vir pisar, venha falando, vou ensaiar, vou aprender, vou me dedicar. Aquilo aquilo que Deus nos chamar para você fazer, faça vaga no Senhor. Aleluia! Independente do que for. Aqui não diz o que cada uma fez, não. Mas diz que tudo que elas fizeram foi trabalhar muito. E se é trabalhar muito, se agora a gente já acha, imagina que não tinha microfone, que não tinha uma vassoura de boa, que não tinha, né? Que nem Priscila, a igreja era na casa dela, não foi muito pregação. Você acha que era fácil receber gente na igreja para a casa dela? Não. Mas eles faziam com amor. De repente hoje é isso que Deus quer de nós, irmãos. Que Deus quer de nós, que nós olhando para o nosso irmão e vejamos Cristo mesmo. Reconhecemos a importância dele estar conosco, sentado conosco, orando conosco. Aleluia. Quem sabe é isso que Deus quer de nós nesta noite. Que Deus abençoe. Quem entendeu a palavra diz amém. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. E se essa palavra falou com você, coloque diante de Deus. Se de repente você precisa ser mais aplicada, de repente você precisa ser mais amiga, de repente você precisa ser mais amigo, irmão. De repente você precisa ser mais um companheiro de oração, um suporte de oração. Diga, Senhor, eu preciso melhorar a minha convivência. Senhor, eu preciso pegar na mão do meu irmão, saudar ele com alegria, receber a paz que ele declara, declarar a paz sobre a vida dele. De repente Deus está falando isso conosco, para sermos pessoas que convivem de maneira melhor, de maneira que resplandeça a glória de Cristo no nosso meio. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, a tua palavra é poderosa para nos ensinar, Senhor, a nos relacionar, a reconhecer o nosso irmão. A tua palavra é poderosa, meu Deus, para reconhecer e ver Cristo no outro, ver Cristo, Senhor, no meio da igreja, ver Cristo no trabalho, Senhor, que os outros nos fazem. Ah, Senhor, nós queremos ter um coração agradecido, nós queremos ter um coração dedicado ao Senhor e à tua causa. Por isso, nesta noite, se
livres, para que possamos ver, Senhor, e reconhecer o outro, e reconhecer a glória do outro, que glorifica o Senhor, aleluia, gloriando a nossa baixo,
glória ao Senhor Jesus. Glória. Você vai segurar nele. Glória. Eu já fico com medo de pegar estrelas e botões. Diante da palavra de Deus, não estamos fazendo nada fora da palavra. A Bíblia nos ensina que a criança não tem que ela ser batizada, então ela é apresentada. Então os pais estão colocando diante de Deus, apresentando o Senhor, vão criar a criança na doutrina de Deus, criar os cuidados do Senhor, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então a criança não tem como ser batizada porque ela não crê, ela não tem entendimento. Então por isso ela é apresentada diante de Deus para que o Senhor venha proteger, dar sabedoria ao casal, na criação da criança, que a proteção de Deus está sobre a vida da criança. Então por isso nós não batizamos, mas apresentamos a criança diante de Deus. Então vamos orar neste momento. Isabel vai apresentar a Isabel diante do Senhor, que Deus venha abençoar essa criança, este casal, em toda a esfera que envolve um casamento. A irmã relatando sobre a igreja, o casamento simboliza a igreja, o casamento é instituído por duas pessoas com visões, pensamentos, e assim, aleluia, através da oração, através da mão do Senhor. Quando nós oramos, aleluia, colocamos diante de Deus os cuidados da vida da criança, os cuidados da vida do pequenininho. Então Deus ele vai envolvendo, Deus vai envolvendo as águas, livramentos através da oração. Então Deus é Deus que guarda a nossa casa. Pode estar tudo armado, tudo programado, mas através da Bíblia, os cuidados, Senhor Deus, livra, Deus guarda. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar, em vão trabalha os construtores. Se Deus não tiver um negócio, você pode morrer, trabalhar, você pode correr atrás, profetizar e dizer, nada acontece. Mas você coloca a mão de Deus, os cuidados, Senhor, Deus ele vai direcionando, apanhando a criança com sabedoria. Os pais vão olhar lá na frente, ver os filhos assim, esse meu filho é uma bênção. Então, porque o novo assume o canto do Senhor. Deus é bom, pessoas misericórdia do coração. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus que está amado, diante do Senhor, essa primeira criança, o Senhor gerou no ventre, Pai amado, Jesus querido, desta tamanho, e cuidado dos novos meses, Pai amado, que está diante, Pai amado, dos homens. Meu Deus, Pai amado, o Senhor vem conduzir, dando sabedoria de casal, meu feliz, amando a Estela, Deus, cuidado com o feliz, Senhor Deus, abençoe, Pai amado, essa criança, crescimento, nossa música, em todas as áreas. Logo, eu sei, Pai amado, abençoa o casal, Jesus querido, diante do Senhor, apresentamos, ó Pai amado, diante do Senhor este casal, o Senhor, através de tuas mãos, ó Pai amado, meu Deus, nos separou, nos escolheu, Pai amado, Deus querido, o Senhor, meu Deus, seja com ele, Pai, em todas as áreas, Jesus querido, pelo poder de tuas mãos. Remando, remirede, assuriando, a lavacaia, que é o poder do Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, alamando, remirede, através, Pai amado, Jesus, querido juramento, clamando debaixo da coxa, Senhor Deus, a promessa, remirede, assuriando, a lavacaia, venha derramar, Senhor Deus, sobre a vida deste casal, que a manifestação do teu Espírito Santo vai tocando, Senhor Deus, vai tocando, vai manifestando, Senhor Deus, sobre a vida deste casal, vai tocando, Senhor Deus, nesta noite, vai tocando, Senhor Deus, vai manifestando através do teu poder, pelo poder das mãos, vai derramando óleo, Senhor Deus, vai derramando, Senhor Deus, as ferramentas, Senhor Deus, a eles, meu Pai amado Jesus, a porção necessária para a glória e testemunho do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Diante do Senhor, está apresentando a criança, e os cuidados de Deus não são os cuidados do homem. Aleluia. Deus, irmãos, é um Deus que nos permite contemplarmos coisas maravilhosas. A irmã relatando sobre o livro de Romanos, foi a última carta que Paulo escreveu. Depois de passar tudo o que ele passou, ele escreveu aquela carta. Não por ouvir falar, experiência que ele teve, ele relata ali e menciona tantas mulheres, irmãos, de Deus. E a irmã pregando, falando, e isso eu falou assim: você já viu o pastor gerar ovelha? Eu falei, não, nunca vi.
Ovelha gera ovelha. Então, aleluia a Deus, cada um de nós temos que gerar ao Senhor. Aleluia a Deus, tem bancos precisando de ovelhas. E quem tem que gerar ovelhas? Cada um de nós estamos precisando gerar diante de Deus. E Deus vai começar a fazer a vida de cada um de nós. Escute diante da palavra de Deus. Deus vai começar a fazer na vida das irmãs. Foi a palavra que o Senhor falou. Muitas pessoas, Babassônica, teu nome ninguém conhece, mas pessoas vão ouvir falar do teu nome e dizer: nós somos uma serva de Deus, dedicada, aleluia, nos cuidados, nos tratos. Deus é Deus que fala, Deus é Deus que cumpre. Deus fala através da sua palavra, recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem ideia da igreja, em nome do Senhor, palavra maravilhosa. Agora vamos ofertar na igreja de Deus, você trouxe a oferta, teu dízimo, a tua contribuição. Aleluia! Fala para alguns irmãos, sentimos a falta dos irmãos, mas, aleluia, glória a Deus, sabemos que a alma de Deus é assim. Então, aleluia, nós vamos orando uns pelos outros e Deus vai, aleluia, nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia. Olhemos ao Senhor neste momento, apresente diante de Deus a tua oferta, o teu dízimo, a tua contribuição. Olhemos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, Pai amado, pelo pão, pelo alimento, pela água, pelo ar, Jesus querido. Quantas pessoas têm gastado, Jesus querido, dinheiro com medicamentos? Quantas pessoas, Jesus querido, meu Deus, Pai amado, vivem debaixo de medicamentos? Deus recebe nessa noite a oferta, o dízimo, a contribuição de cada irmão e repreenda, Jesus, todos os gastos necessários. Repreenda-se, Deus, em nome do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Pode apertar a casa do Senhor. Dá-me valor, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Dá-me valor, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Abençoe os nossos pastores de nada. Agora está 6 minutos adiantado, então agora são 8h54. Não, 54. Perdi desse valor, mas ainda lembro. Então são 8h54, temos ainda 6 minutos. Aleluia a Deus, estamos terminando o culto, é bom. É sempre adiantar, isso é sabedoria, né? Aí você passa para a pessoa já toda. São 8 horas, e prega, às vezes passa um pouquinho, quando eu passei do horário, 12 minutos, não passou. Está aí no horário. Então Deus sabe como trabalhar. Vamos colocar em pé nesse momento, orar a Deus, agradecer pelo culto maravilhoso, pela oportunidade. Nós entramos dentro da igreja por algum motivo, não sei qual foi. Mas, aleluia, o Senhor nos manteve diante daquilo que Ele começou a manifestar na nossa vida. Nós pensávamos e Deus fazia. Então o Senhor foi trabalhando e hoje estamos, não sei, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei quanto tempo a tua caminhada diante do Senhor. Mas Deus te sustentou na presença dEle. E isso, aleluia, é um motivo de nós nos alegrarmos e estarmos na presença de Deus. Passando dificuldade, passando por momentos difíceis, mas Jesus passa conosco. E é esse o ponto crucial. É com quem você tem que passar. E passar com Jesus, aleluia, é uma experiência maravilhosa. Está ali, você tem um psicólogo ali, você está ali, meu Deus, passando dificuldade. Você vai lá no banheiro ali, aleluia, Deus dobra o joelho no banheiro, nosso Senhor, põe com as mãos, eu estou aqui, Senhor Jesus, e começa a apanhar diante dele, aí tá, vai tudo vai embora. Aí de repente alguém passa na frente do banheiro, eu sinto algo diferente dentro desse banheiro, aí chega para o teu filho e fala assim: o teu pai ora dentro desse banheiro, né? Porque eu sinto algo diferente desse banheiro. Eu sinto a glória, meu filho falou para mim: pai, eu vou ter alguém ora lá dentro do banheiro. Assim, Deus seja louvado. Deus, irmão, se é Deus que manifesta, você vai estar orando escondidinho. Alguém vai chegar, o pastor Zenaio, orava escondidinho no cantinho. O irmão chegou e falou assim: eu vejo uma tocha de fogo naquele canto ali. O pastor começou a chorar, porque era o lugar que ele colocava em oração diante de Deus. Então, Deus é bom. Vamos orar a oração final, a oração da fé. Logo após, a mãe estará orando e o irmão estará ungindo os irmãos que quiserem oração e unção com. Oremos a Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade do Senhor Jesus Cristo em alcançar a cada um dos irmãos, ó Pai amado, pelo poder do nosso mãos. Abençoe-os, Pai, da cruz guardados e protegidos, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Amanhã temos culto, pastor Sérgio de la Costa estará pregando a palavra de Deus no culto de cura e libertação. Então, o irmão hoje vai ungir aos irmãos, orar para os irmãos e irmãs. Já tem mais liberdade, tá? Senão os irmãos vão embora quando não conseguem pregar. Amém? E nossa voz sem fronteira com a paz do Senhor Jesus. E meu irmão, vem orar pelo povo, ungir o povo, vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vi você chegando e eu falei, meu Deus, eu nem mandei mensagem pra você, mas eu queria, meu Deus, minha mesa caiu. Mas, irmão, vai trabalhar amanhã?